Olá, vamos aqui na nossa apostila 12 e a apostila tem a capa aí Dia do Pedagogo 20 de maio e tem Pedagogia e Ciência que tem como objeto de estudo a educação. O processo de ensino e aprendizagem. O sujeito é o ser humano como educando. Então vamos iniciar nossos estudos com a apostila. Começando com matemática, né? Temos aí o local para você também colocar o nome da escola, a data, o nome do professor, o cabeçalho. Então, começamos por matemática. Vamos conversar sobre os números naturais. O que são números naturais? Números naturais está a definição bem aqui, ó. Nesse quadradinho. E eu vou ler já no começo dos exercícios, das atividades. Os números naturais são números inteiros positivos, quer dizer, eles não são negativos, que se agrupam no conjunto chamado de N. O que você precisa entender é que os números naturais são números que usamos no cotidiano para representar tudo aquilo que a gente conta. Então, são números naturais, números normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim infinitamente. Vamos lá, então. Primeira questão. Escreva 3 números naturais ímpares consecutivos, entre os quais o menor seja 991. O que ele quer? Ele quer números consecutivos. O que é número consecutivo? É o que vem depois. Daí vem a palavra consequência. É o ato e tudo que vem depois do ato. Então, tudo que vier depois do número, o número que vier após o número é consecutivo. Então, são números consecutivos, entre os quais o menor seja 991. Então, 991 tem que ser o primeiro e terá o número maior. Só que os outros não podem ser pares, eles têm que ser ímpares. Segunda questão, responda qual é o antecessor, o que vem antecessor do maior número natural par de 3 algarismos. Qual é o antecessor do maior número natural par de 3 números de 3 algarismos. Então, qual é o maior número de 3 algarismos? Será que é o 998 ou 999? Mas ele não quer o 999 porque o 999 é par ou ímpar? 999, por que que é 999? Porque é o maior número de 3 algarismos, 999. Mas ele quer o maior número de 3 algarismos par. Então, tem que terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Vamos para o próximo. Terceira questão. Observe os números naturais abaixo e escreva antecessor e o sucessor de cada um deles. Antecessor que vem antes, sucessor que vem depois. Então, você vai ver qual é o antecessor de 658. Qual é o sucessor de 658? Aí você vai responder todos. O de 1000, de 8019, de 51.000. Quarta questão. Observe os números abaixo e escreva 3 números naturais consecutivos, sabendo que o maior deles é. Ele quer 3 números naturais, 3 números, né? Consecutivos que vêm depois, sabendo que o maior deles de cada é. No item A, 18, no item B, 99, no item C, 799 e no item D, 1.500. Então, quais são os consecutivos desses números? Revisando, os números naturais são números inteiros positivos, quer dizer, não são negativos, que se agrupam no conjunto chamado de N.
são aqueles números que usamos no cotidiano para representar o que contamos. Quinta questão. Qual é o sucessor de zero? Qual é o que vem depois de zero? O número 3.000 é sucessor de que número? Qual é o número que vem antes de 3.000? Porque ele está dizendo que 3.000 é o sucessor. Se ele é o sucessor, quem é o antecessor? C. Qual é o menor número natural? Vamos lá. Então, tudo explicadinho aqui. Vamos para a próxima página. Vamos agora iniciar português. Ortografia. Complete com X ou com CH. Professora, como é que eu sei? Procure no dicionário, procure no Google. Procure, não chute, não faça de qualquer jeito. Então, você vai procurar, porque o som é igual, o do X e do CH, só que tem as regras. E não tem outro jeito, a gente aprende visualizando, lendo livros, procurando no dicionário. Letra A, enxada. Letra B, cachumba. Letra C, guincho. Letra D, peixada. Letra E, puxar. Letra F, cochilar. Letra G, embaixo. E letra H, encher. Bora lá. Complete também com as palavras churrasco, faxina, lixo, chaleira e encharcada. Então, letra A. Minha mãe está fazendo uma tracinho em casa. Deve ser uma faxina. Toda vez que o papai esquece-se de colocar o que o papai coloca para fora? O lixo. Sábado à noite, sábado à tarde tem. Será que é churrasco na casa da vovó? Letra D. Ana colocou água na chaleira para esquentar. Marina chegou à escola toda encharcada. Observe, copie da forma correta, porque se a gente copia da forma correta, lê da forma correta, a gente aprende da forma correta. Terceira, escreva 3 frases que contenham palavras com X ou CH. Né? Você vai criar a palavra com X e CH, escreva corretamente. Quarta, complete com S ou com Z. Alisar, azar, aviso, prazer, talvez e uso. Procure no dicionário. Quinta questão, complete com G ou com J. Estrangeiro, berinjela, ligeiro, laje, tigela e traje. A pronúncia é a mesma, mas a ortografia, quer dizer, a forma de escrever é diferente, tá? Procure no dicionário. Aqui nós temos um vídeo de artes. Como foi que este estudante fez música através da eletricidade? Você vai lá e vai clicar no seu PDF bem aqui assim. Você clica em cima e assiste a reportagem. Bem legal, tá bom? Então, vamos para a próxima página. Ainda estamos na apostila 12. Vamos para a parte de quê? De ciências. A parte de ciências está dizendo que tem aqui o nosso livro, que da página 36 a 44. E é sobre o quê? Sistema respiratório, novamente, até que a gente memorize e entenda, né, a função de cada órgão e pelo menos a gente memorize a forma de cada órgão. Então, a energia é retirada do alimento pela respiração? Sim ou não? Quer dizer, é do alimento que vem a energia da respiração? Ou é dos gases que tem na atmosfera, do oxigênio, do gás carbônico? 2. O gás que reage com o alimento é o oxigênio ou o gás carbônico? 3. O movimento dos pulmões, quando acontece a
saída de ar chamamos de expiração ou de exportação? Expiração é a saída de ar do corpo, né, dos pulmões. Quarto, o local onde estão os alvéolos são no estômago ou no pulmão? Os alvéolos pulmonares, onde é que eles ficam? Quinta, qual é o órgão que capta o ar do meio ambiente? O órgão é o sistema respiratório. O ar entra pelo nariz, né, pelas narinas e vai para onde? Qual é o órgão que capta o ar do meio ambiente? Qual é o nome dos tubos resultantes da bifurcação da traqueia? Qual é o nome daqueles primeiros tubinhos, quando vem na traqueia, que ela se divide em dois, vai para cada pulmão? Como é o nome dali? E, inclusive, eu coloquei o desenho aqui, né? Para ficar bem mais fácil de você acessar. Vamos lá. 7. Onde ficam as cordas vocais? Onde ficam as cordas vocais? Será que é lá perto do pulmão ou é aqui em cima, na região aqui do pescoço, próximo à boca? Em que local do organismo o oxigênio reage com os alimentos? Como se chama o movimento dos pulmões quando o ar entra? Quando o ar sai, é expiração. Quando o ar entra, como se chama esse movimento? Então, muito bem. Livro de Ciências, da página 36 a 44. Vamos para a próxima. Então, essa é a parte do livro que você deve ler, que é a parte de todo o conteúdo, é a parte assim mais importante, né? Que tem o item 3, que tem assim, a respiração e o sistema respiratório. Cada uma de nossas células necessita de gás oxigênio. Durante a respiração, o gás oxigênio entra no corpo pelo sistema respiratório. Aí você vai ler. Na outra página tem assim, os movimentos respiratórios. Quais são? Quantos são? Os movimentos respiratórios são 2. Inspiração, entrada de ar, expiração, saída de ar. Ok? E tem um desenho aí e você leia essa página para você poder dar uma refrescada bem bacana na memória e não sentir dificuldade de responder as questões anteriores. Vamos para a próxima. Lembrando que isso tem no seu livro, tá? Vamos lá para a próxima. Opa! Atividade no livro de História, da página 33 a 40, sobre o tempo colonial, o tempo da produção de açúcar, né? Nós fomos, o Brasil sempre se destacou pela agricultura e nós nos destacamos muito uma época antiga, né? Na época do Brasil colônia, sobre a produção de açúcar. O que você tem que aprender? Quando foi este período? Se foi em qual época do período, se foi na época do descobrimento, Brasil colônia, isso é importante. Como era a mão de obra? Quer dizer, quem realmente trabalhava nas plantações e no processo de cana-de-açúcar. Quais as capitanias que mais se desenvolveram neste período? E qual o grande conflito, né, que existia na época? A questão dos negros que foram trazidos da África para cá contra a sua vontade e foram escravizados, tá bom? É isso aí que a gente tem que aprender, isso é a parte importante deste tópico. Então, nós temos aqui, complete as frases com as palavras do quadro. Palavra Pernambuco, palavra cana-de-açúcar, palavra São Vicente, palavras senzala, palavra engenho, palavra Portugal, África e Casa Grande. Então, você vai ler aí, ó.
O governo português não encontrou minerais preciosos na faixa litorânea do Brasil. Resolveu cultivar a... O que o governo português resolveu cultivar na faixa litorânea? Ali lá no litoral, próximo ao mar no Brasil. Segundo, as principais plantações de cana-de-açúcar foram feitas onde foram feitas as principais plantações de cana-de-açúcar? 3. Grandes fazendas com plantações de cana-de-açúcar eram chamadas de... Onde eram as plantações de cana-de-açúcar? Eram chamadas de... 4. Moradia dos senhores ou donos de terras. Casa grande. Local onde viviam os escravos. Senzalas. 6. Os fazendeiros passaram a comprar escravos trazidos da... Qual país que eu falei? Isso, a África, para trabalhar na produção da cana-de-açúcar. 7. Toda a produção brasileira de açúcar era encaminhada para... Saía do Brasil e ia para qual país? Então, você tem que procurar aqui, as respostas estão aqui. Você vai ler e vai ver qual se encaixa. Próxima questão, geografia, livro, página 122 a 147, e eu também indiquei um livro. Então, aqui tem fonte de energia não renováveis. E também vai falar das que são renováveis. Né? E aí você vai procurar as palavras aqui, nesta palavra, nesse caso a palavra. Então, vamos para o próximo conteúdo, para você entender mais ainda. História, tá aí a foto do livro, uma parte bem importante que eu peguei. Não peguei todas as partes, senão o vídeo ia ficar muito grande. Então, bora lá. Livro, página 33 a 40, vídeo sobre produção, e também indiquei um vídeo sobre produção de açúcar daquela época, né? Cana-de-açúcar e a escravidão dos africanos. Entre os séculos 16 e 17, nas capitanias de Pernambuco e Bahia, desenvolveram a cultura de cana-de-açúcar. Os donatários buscavam recursos para construir os engenhos e produzir o açúcar, que depois seria exportado para a Europa. As mudas de cana-de-açúcar, a maior parte dos equipamentos necessários à produção e muitos dos produtos utilizados no cotidiano vinham do continente europeu. No mesmo período, navios transportando escravizados, a palavra correta é escravizados, chegavam da África. Os engenhos de açúcar dependiam do trabalho dos africanos escravizados, responsável por quase todas as fases do processo da produção de açúcar. Então, você leu aqui e você já tem as respostas da questão anterior. Tudo bem? Tem mais informações no seu livro. Isso aqui é uma parte. Vamos para o próximo. Vamos para a geografia, e é um assunto assim bem amplo. Ele fala sobre geografia, é um assunto que também está envolvido com ciência, né, sobre a energia, está envolvido meio ambiente, né? Então, vamos aqui. Geografia, livro, página 122 a 147. Esta é uma parte que eu peguei para ilustrar, mas logicamente, você tem que ler o livro todo. São pequenos textos. Então, bora lá. As fontes energéticas. Vamos entender o que são fontes energéticas. Fonte é de onde criam, de onde nascem, de onde partem, né? Bora lá. As fontes energéticas ou fontes de energia podem ser classificadas renováveis e não renováveis. Então, elas podem ser classificadas de duas formas. Fontes energéticas renováveis e fontes energéticas não renováveis. Como o próprio nome diz, as fontes renováveis, quer dizer, que se renovam, que acontecem novamente,
são aquelas em que o tempo de recomposição natural dos recursos, ou seja, de renovação, é considerado curto. São exemplos de fontes energéticas renováveis a força das águas e dos ventos, além dos raios solares. Há ainda a biomassa, ou seja, o uso de vegetais como matéria-prima para a produção de combustíveis. A cana-de-açúcar, acabamos de falar da cana-de-açúcar lá em História, é empregada na produção do etanol, que é aquele que a gente chama combustível álcool. Você vai botar combustível álcool ou gasolina. O nome correto do combustível feito a partir da cana-de-açúcar é etanol. Bom? A cana-de-açúcar é empregada na produção de etanol, utilizado como combustíveis em automóveis. Então, você vê o quanto é antigo a utilização das fontes renováveis, porque há quanto tempo os nossos veículos brasileiros também podem ser movidos a álcool, né, a etanol. Então, o etanol é utilizado como combustível em automóvel. Já a lenha e o carvão vegetal são queimados para gerar calor e energia elétrica. As fontes não renováveis de energia, as não renováveis, são aquelas que não se renovam rapidamente na natureza. Isso significa que estes recursos energéticos, se utilizados intensamente, quer dizer, muitas vezes, várias vezes, continuamente, podem se esgotar, quer dizer, podem chegar ao fim. Exemplos de fontes não renováveis de energia são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e o urânio. Então, essa folha aqui da página do seu livro, ela é bem importante, né? Um resumão, e por isso eu coloquei aqui. Então, eu espero que